Fala comigo, meu parceiro. Hoje eu tô aqui em mais um Blue Talks, trabalhando, falando sobre o mercado imobiliário, trazendo novas perspectivas, outras ideias, outros conhecimentos. E hoje eu tô muito feliz de receber Giovanni Becker, né, um parceirão da Blue. Ele é sócio da empresa hoje, né, responsável sobre os novos negócios. Giovanni, eu não vou nem falar muito. Se apresenta aí, irmão. Da onde que você veio? Como é que é a tua história? Rapidinho, irmão. Prazer, meu nome é Giovanni, sou gaúcho. Dá pra anotar, o pessoal vai entender. Há mais ou menos 9 anos já. Legal. Trabalhando no mercado imobiliário durante todo esse período. Dentro da Blue, quanto tempo você tá, parceiro? Já estou há 8 anos dentro da Blue. Legal. Comecei lá como analista de novos negócios, fui crescendo, virei coordenador e hoje eu sou diretor de novos negócios. Aí, que massa. Responsável pela prospecção lá. Ajudo também na parte de incorporação, desenvolvimento de produto. Mas meu principal foco hoje é achar novos negócios. Legal. Não, e lá dentro da Blue a gente faz de tudo um pouco, né? Porque é um troço sensacional, né, irmão? Até café. Até café a gente faz. Esse é o Giovanni. Giovanni, a gente vai fazer um bate-papo muito relacionado à Blue, né? Em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Então, são 9 anos que você está ali, 8 anos que você está ali junto com o pessoal. O que você viu, né, dentro desses 8 anos? Quais são as premissas da empresa, irmão? Qual que é a tua percepção da Blue? Legal. Eu acho que é bacana destacar, assim, principalmente o crescimento da empresa. Uhum. Então, era uma empresa totalmente diferente quando a gente começou. Legal. A empresa sempre cresceu fundamentada, pé no chão, crescimentos constantes. E a nossa ideia não é flipar isso aqui 2, 3 vezes em um horizonte de prazo muito curto. Uhum. Então, a nossa ideia é achar bons terrenos, fazer bons projetos, começar a desenvolver a marca, um trabalho que a gente já vem fazendo ao longo do tempo. Legal. Para daqui a 5 anos a gente se tornar aí a maior referência em Curitiba na parte de imóveis. Calma que já vamos chegar no futuro, mas dentro do que você viu, né, a empresa ela nasceu com um viés de econômico, né, fazendo muito Minha Casa Minha Vida, né, e nesses últimos anos a gente mudou um pouco esse escopo. O que você pode falar em relação a essa mudança? O mercado da construção civil é um mercado extremamente dependente de outros fatores, né? Então a gente tem a questão do plano diretor, que quem regula é a cidade de Curitiba hoje, né? Onde a gente está situado. Tem questões governamentais também, principalmente financiamento, onde a gente está muito atrelado, e também a disponibilidade de mão de obra. Então, quando a gente trabalhava lá atrás, a gente tinha um viés governamental de prospecção e fundamentação de produtos muito populares. Então, foi o começo do Minha Casa Minha Vida, coincidiu com o começo da Blue. Então, a gente fazia casinha, predinho, muito focado em preço. Só para eu entender, nessa história aí, são 8 mil unidades entregues que foi, Giovanni? 8 mil unidades. Cara, é muita coisa, meu camarada. Não é para qualquer um não fazer isso, né? História. Nossa. Mas também, o produto popular, né, ele tem uma margem um pouco menor. Então, a gente precisa ter volume para ter um giro maior de capital, né? Então, legal. Assim, é diferente de fazer 8 mil unidades dentro de Curitiba, né? Sim, sim. Mas já é um número relevante, sim. Já é uma história bacana para contar aí. Giovanni, você tem um conhecimento que eu admiro muito, né? Que é o outro lado dos bastidores, né? E muitos dos nossos seguidores, da pessoa que vai ver esse vídeo, ainda não conhece esse bastidores. É fácil incorporar imóveis no Brasil? Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo, né? Boa aí, ó. Não, é muito difícil, é muito complexo. Conta um pouquinho das dificuldades que você passa lá atrás dos bastidores, porque quando chega pra gente, né, da parte comercial, chega um produto pronto, só que vocês fazem um trabalho gigantesco por trás. Me conta um pouco em relação a esse trabalho, Giovanni. Acho que isso A gente fez a métrica até, né? A gente analisa hoje uma média de 130 terrenos para fechar um. Calma, para aí. 130 terrenos, irmão, para fechar um terreno? Exatamente. Não, mas como assim? É muita coisa, irmão. É muita coisa. Mas é que tem muito terreno, muita disponibilidade. E a gente precisa fechar poucos bons terrenos. Poucos e bons terrenos. A gente não tem a pretensão de fechar a cidade, fazer todos os projetos da cidade. Certo. A ideia é fazer os melhores. Então, é isso que a gente busca. E quais os problemas que você encontra, né? Por exemplo, antes de encontrar o terreno, quando você encontra o terreno, o que você passa? Como é que é teu dia a dia? Solta pra gente, conta um pouquinho, Giovanni. Normalmente o que a gente faz, né? A gente recebe o terreno dos parceiros, então a gente conta muito com os parceiros para trazer bons negócios. Então, principalmente a ponta, o pessoal que está vendendo tem contato com quem é dono de terreno, as imobiliárias também prospectando novos clientes. Legal. Então, eles nos procuram. A gente mais ou menos já tem as diretrizes do que a gente busca em tamanho de terreno, zoneamento, esse tipo de coisa. Esses terrenos chegam para nós. Então, primeiramente, a gente analisa o viés do terreno, né? Então, a gente viés do terreno. A gente precisa fazer um raio-x dele para ver qual que é o tipo de produto mais aderente, qual que é o preço de venda que vai vender,
qual tipo... Vamos por partes, irmão. Você tem muito conhecimento, velho. Esse viés, o tipo de terreno. Então, quer dizer, eu encontro um terreno, não é qualquer tipo de produto que eu posso colocar ali. Exatamente. O que você analisa quando você chega a um terreno que você imagina bom? Normalmente o que a gente faz, né? Eu e a minha equipe, a gente faz uma pesquisa de mercado, analisa os concorrentes na região, analisa o bairro, analisa os bairros ao redor, para ver qual tipo de produto está sendo lançado e se esse tipo de produto está tendo um sucesso comercial ou não. Como é que você sabe tudo isso, irmão? A gente tem, óbvio, as nossas ferramentas. A gente conta também com parceria com grandes empresas de pesquisa de mercado. Então a gente utiliza muito a Brain, utiliza o GeoBrain. Grande salve para a Brain, parceirona nossa aí. Tem aquele sistema que eu tive a oportunidade de ver, que é o GeoBrain. O GeoBrain. Que fantástico aquilo, meu parceiro. Nossa. A gente acompanha, tem o GeoBrain, tem o Orlo, tem o DWV. Então a gente usa diversas ferramentas, além de Zap Imóveis, todos os sites de procura de imóvel também na cidade, onde a gente faz um raio-x e enxerga o que está acontecendo ali no bairro e na micro-região. Então, vou citar de exemplo agora o centro, né? Os terrenos no centro, a gente faz uma pesquisa e muito rapidamente a gente enxerga que o que está sendo feito são estúdios. Então, a gente busca, num terreno de zona central, fazer um projeto que contemple estúdios e, às vezes, na oportunidade, apartamentos de 1, 2 quartos também, mediante tipologia de terreno, tamanho. Aí tem uma série de fatores aí, também não posso entregar todo ouro, né? Tá bom, daqui a pouco eu arranco. Fica tranquilo que eu vou arrancar bastante coisa. Mas, sabe, agora, uma coisa que o pessoal me fala bastante, e só que eu escuto isso faz 10 anos, eu queria ver a tua perspectiva. Muita gente fala, vai começar a sobrar estúdios no mercado. O que você me fala disso? Hoje não é a leitura de mercado que a gente faz. A gente enxerga que ainda tem uma boa oportunidade, ainda existe uma demanda reprimida muito alta com relação a isso. Tem muito cliente perfil investidor buscando renda recorrente, buscando outras oportunidades de renda. Legal. Na nossa análise, ali na faixa de 1.000 a 2.000 estúdios por ano é a capacidade de absorção hoje da cidade de Curitiba. Legal. E aí também vislumbrando isso e sabendo que a gente vai precisar crescer a empresa, a gente também já está olhando outras praças com outros tipos de produtos também para fomentar o nosso crescimento. Né? Que massa, irmão. Tá. Vamos voltar um pouquinho para o passado, que a gente vai e a informação tem. Dentro do passado, né, a Blue ela se formatou uma empresa muito sólida. Né? A gente não depende de financiamento externo, é isso? A gente trabalha com um grupo de investidores. O que isso dá de segurança para nós? Toda a segurança. No final do dia, o prédio vai ser entregue. Seja com capital próprio, seja com capital de investidores, a gente vai ter o prédio pronto. Porque o investidor ele entra no risco também, né? Exato. O perfil de investimento que a gente busca hoje, né, os nossos parceiros investidores, eles entram junto no projeto. Então, no final do dia, eu tenho um percentual de venda mínimo que eu estabeleço como prioridade para a gente começar a obra, mais o capital do investidor, eu consigo ter o capital necessário para concluir a obra. Então, no final do dia, o que pode acontecer é a gente concluir o projeto com unidades e ter que vender esse estoque, resolver de alguma maneira. Botar em terreno, botar em negociação. Mas quando eu faço uma proposta, quando a gente coloca uma proposta formal na mesa, é porque eu já tenho capital alocado para tocar o projeto. Legal. Não vou depender da venda do nosso outro empreendimento, não vou depender de alguma outra situação. A ideia é que a gente já dê start imediato no desenvolvimento. Que show, irmão, que show. Então, dentro disso, né, falando sobre investimento, é uma empresa que hoje basicamente tem 0 dívidas, porque todo o nosso dinheiro está no jogo, o investidor entende isso, né, de como que é feito. Mas assim, tem muito incorporador que quebra, né, que acaba quebrando por um motivo ou por outro. Você tem alguns motivos que são mais recorrentes na quebra de uma incorporadora? Sim, a gente faz essa análise também até para aprender, né? A gente tem que estar sempre atento ao mercado para entender o que está acontecendo. Hoje eu enxergo como 2 principais motivos. O primeiro é fluxo de caixa. Às vezes a empresa... Fluxo de caixa. Isso. Então a empresa tem o bem, tem o prédio sendo construído, mas não tem o capital necessário para pagar o empreiteiro, para pagar o funcionário. Esse é o primeiro então ele ponto. Depende das vendas, depende daquele recurso que ainda ele não tem, para se dar certo ele concluir a obra. Exato. E o segundo ponto também são questões governamentais, que às vezes a gente não controla, né? Sim. Então... Hoje a lei do distrato nos auxilia muito nisso. A gente tem já tudo formalizado, como tem que ser, quais os percentuais. Antigamente não existia isso. Deu muito problema, né? Ali foi 16, 17, foi um volume de entregas muito grande, um capital, né? Um volume de capital a ser emprestado baixo, e aí teve muito distrato, muitos processos que
se enrolaram ali por alguns anos. Isso para o incorporador é pênalti, né? Exato. E o terceiro ponto também, até que eu lembrei agora, é a questão também de planejamento. Planejamento. Então, quando a gente vai fazer um projeto, a gente simplesmente não escolhe um terreno e faz o projeto. A gente gasta ali de 6 a 12 meses só no desenvolvimento desse produto, gasta em pesquisa de mercado, gasta em fluxo de caixa, faz projeção pessimista, realista, otimista. A gente não é tão aventureiro nesse sentido, assim, a gente é muito pé no chão e só lança o projeto mesmo se a gente tem certeza que o projeto vai dar certo, que no pior cenário ele vai parar de pé, e às vezes os incorporadores não têm talvez esse cuidado, alguns não estão acostumados a fazer muita conta. Isso também pode ser um fator surpresa. Acontece, ninguém previa que ia ter uma pandemia, ninguém previa que ia ter uma inflação de custo tão alta. Isso acabou também gerando alguns problemas financeiros nas incorporadoras e construtoras. E isso é pênalti, né? Porque daí incorporar não é um esporte tão simples assim, né, Giovanni? Exato. Tem que ter muito fatores. E é o que você falou no começo, né? Tem que ter o pé no chão, né? E isso eu tenho sentido hoje dentro da empresa, né? Ela é uma empresa que só faz alguma coisa quando ela tem 100% de certeza. É tudo embasado em dado, em número. Esse a tomada de decisão da empresa? Sim. E a gente tem uma vantagem, a gente tem uma estrutura muito leve, né? A empresa hoje ela não depende do lançamento de novos projetos para se manter. Então a gente faz novos projetos à medida que os projetos são bons e vão dar resultado. Não preciso simplesmente fechar um projeto para pagar meu custo fixo ou algo do tipo, né? Esse meu pipeline, a gente sempre tem o cuidado de ter de 1 a 2 anos dentro de casa já em desenvolvimento. Então eu não tenho a pressa de fechar um terreno e às vezes acabo botando o pé pela mão. A gente consegue ter a cabeça no lugar ali e fazer só bons negócios mesmo. A compra do terreno, ela é fundamental. É o segredo. Pode ser o melhor projeto do mundo. Se não, o terreno não for bem comprado, ele não vai dar dinheiro. O que é um terreno bem comprado? É fazer um bom projeto? É a questão da permuta? É a questão do negócio? É um terreno bem comprado. É um terreno aderente à região também. Aderente então não adianta eu fazer um projeto de alto padrão numa região de baixo padrão e vice-versa. Sim. Também o desenvolvimento de um produto campeão. A gente gasta muito tempo entendendo o que o público consumidor quer, qual a tipologia, qual a metragem quadrada, a quantidade de quartos, as áreas comuns. Usa muito também da equipe comercial para ter esse feedback, né? A equipe comercial está na ponta conversando com os clientes. Sim. Então a gente sabe o que o cliente quer através de vocês. E com esse feedback a gente desenvolve os nossos produtos e aí faz o produto campeão. Não, e tá sendo sucesso, né? Porque tudo que a gente tem colocado no mercado tá vendendo super rápido, né, Giovanni? Pois é, a gente tá tendo uma velocidade de vendas muito boa, o que é bom por um lado e ruim por outro, né? Porque a gente acaba gerando um problema inverso. Eu, como novos negócios hoje, sou cobrado para achar mais terrenos. Então, o pipeline que a gente tinha para 2023, basicamente em 2024, a gente basicamente matou em 2023. Caramba. Então a gente teve que acelerar processos que estavam sendo aprovados para 2025, a gente está antecipando para 2024, justamente por essa falta de estoque aí. Olha isso, Giovanni. É um problema bom. Mas o momento macroeconômico, ele ajuda também, de certa forma, né? Sim. O que favorece? O que está rolando no mercado que está favorecendo hoje a compra para o consumidor final? O que a gente está vendo é uma baixa da Selic, né? Então, baixa da Selic, ela vai influenciar diretamente na queda de juros. Na queda de juros, exato. Tá. Então eu tenho um crédito mais barato. Um poder de compra sendo aumentado, vamos falar assim. E eu tenho a atratividade do imóvel ficando cada vez melhor. Então, antigamente, com juros mais altos, fazia sentido deixar o dinheiro em renda fixa parado sem risco. Certo. Quando essa taxa de juros começa a baixar, então o pessoal procura diversificação. Aonde que eu vou fazer o meu dinheiro trabalhar? Imóvel, exato. E o imóvel é talvez a alternativa mais segura que a gente tem. Sim. Porque é o bem, né? O bem físico. No final do dia, se a bolsa der problema, se o... Soltar uma bomba do outro lado do mundo, teu imóvel tá ali, tá garantido. E a gente acompanha, né, as projeções de inflação versus rentabilidade imóvel, a gente vê que eles caminham muito juntos e o imóvel sempre acima da inflação, né? Então, é um investimento seguro que no final do dia tu vai estar com o imóvel lá, parado, gerando renda de locação. Valorizando. Exato. Legal. Giovanni, tem uma coisa que me chama muita atenção dentro da Blue. Eu acho que o incorporador construir sozinho já é difícil.
Só que a Blue tem muito parceiro, irmão. Nossa, a gente é sócio de GT, Laguna, vários grandes players aqui de Curitiba. Como é que vocês administram tudo isso? Aonde que você entra? Aonde que é? O que eu quero perguntar é qual que é a expertise da Blue, né? Para entrar num grande player hoje, para fechar esse contrato com um grande player. Sim. Né? Eu enxergo assim, é sempre um desafio. Cada parceiro tem as suas peculiaridades. Cada parceiro tem o seu modo de trabalho. A gente precisa adaptar e às vezes adaptar o próprio parceiro também para as nossas características. A gente gosta muito do modelo de parceria. Acho que o modelo de parceria agrega muito. A gente tem know-how em algumas áreas e tem algumas fraquezas também. E a gente sabe enxergar isso e busca parceiros que complementem essas fraquezas. Então, tu citou, por exemplo, o caso da Laguna, da GT. São empresas que trabalham no alto padrão. Hoje, a nossa equipe está presetada, ela está formatada para um produto baixo e médio padrão. Então, eu não tenho expertise do produto, eu não tenho expertise de venda. Então, a gente traz esse parceiro que traz todo esse know-how e, inclusive, agrega a marca também, que hoje a nossa marca está mais voltada para produtos com ticket mais baixo. Né? É uma sinergia. E também a parte financeira, né? A questão da liquidez de caixa. É sempre importante e é algo que a gente agrega bastante com o parceiro de balanço, seja capital de investimento mesmo. A gente consegue dar um suporte bacana e às vezes ele está num momento não tão propício, ou não quer correr tanto risco e a gente topa correr esse risco junto de uma maneira controlada. Né? Eu tenho reparado eu tenho ganhado uma faculdade, uma pós-graduação prática toda segunda quando existem as reuniões, né, de ver os números da empresa e tudo mais. Cara, é um nível de diligência gigantesco, cara. É raríssimo você ver isso em empresas. O que você me fala desse ponto, né, dessa diligência, né, que a gente tem? É algo que a gente não abre mão. A gente não abre mão de ter o controle do parafuso. Então, assim, bom, tu conhece o Zé, né? Extremamente conservador, gosta de ter todos os dados, todos os números. A gente se reúne lá, analisa projeto a projeto, a situação de engenharia, a situação comercial, a situação financeira, para que também a gente possa tomar decisões rápidas, né? Se a gente fizesse essa reunião uma vez por mês, por exemplo, em 30 dias muita coisa pode mudar. Sim. Então, quando a gente acompanha semanalmente, tu consegue tomar decisões Toda rápidas. semana você tem acesso a todos os números da empresa, tudo que está acontecendo. A gente analisa tudo, perfil de venda, velocidade, qualidade, e vai direcionando daí. Inclusive campanhas de marketing também, né? Se estão sendo assertivas, não estão sendo, para que a gente possa ajustar o rumo ali e tomar a melhor. Me dá um exemplo prático de algum detalhe que aconteceu que vocês falaram, opa, isso me ligou uma atenção, eu vou ter que tomar uma atitude. Me dá um exemplo prático, só para eu entender. Um exemplo prático, por exemplo, né? A gente acompanha muito inadimplência. Inadimplência é um fator bem relevante no mercado de incorporação. Então, e a inadimplência, ela é satisfatória, pode ser satisfatória ou pode ser uma penalização, né? Então, quando a gente acompanha, por exemplo, projetos que estão tendo o índice de inadimplência talvez um pouco mais alto, a gente vai entender por quê. E às vezes, é o percentual de entrada que está baixo, é o perfil da renda que a gente está buscando, e aí a gente consegue presetar lá com a equipe de Secretaria de Vendas parâmetros novos para as novas vendas, para que a gente consiga mitigar esses riscos. O risco sempre vai ter, o risco é do negócio. Sim. A gente precisa tomar as decisões para que o risco seja o menor possível. Que legal, cara. Não, isso é sensacional, né? Você ter análise de uma incorporadora com vários projetos ao mesmo tempo, né? E poder ter essas decisões rápidas, né? Isso que eu acho que vai, como é que você fala? Mitigar risco, Sim. Né? Diminuir um pouco a quantidade de risco que a gente se expõe no mercado e até controlar qualquer eventualidade, né? Porque, como você falou, tem alguns fatores que não dependem, né, só do incorporador, né? São fatores maiores, uma taxa de juro, uma prefeitura, alguma coisa nesse sentido, né? E a gente pode ver, inclusive, na parte comercial também, né? A geração de leads, a quantidade de visitas, a conversão das visitas em vendas. Então, todas essas métricas têm que ser analisadas para que a gente possa tomar medidas que melhorem, né? Isso até mostra para a gente como que o mercado está se confrontando com o imóvel, né? Porque é impressionante os números, né? Uma semana tem poucas visitas, daqui a 3 semanas enche de visita, né? E o porquê que isso está acontecendo, né? É muito interessante, né? E a gente pensa que é um mercado estático, né? Por falar que é imóvel, mas, cara, ele está mudando a todo instante, a todo momento, né? Exato.
E a gente vê isso também, alguns gatilhos externos, né? Por exemplo, anúncio de redução na taxa de juros. Legal. É quase que proporcional ao aumento na procura. Né? Então, o investidor começa a ver, putz, a renda fixa já não está gerando o que eu queria. Vou olhar outras oportunidades e o mercado imobiliário, né? É um viés natural aí para ele. Legal, irmão. Não, a gente enxerga certinho, assim. Consegue ver as saídas, algumas o que está acontecendo. Diretrizes governamentais também de crédito, de fomentação de crédito, isso na ponta já altera automaticamente. Legal, legal. Nos últimos anos, como é que foi esse cenário de crédito para a gente? Né? Foi um cenário muito positivo, até porque a gente trabalha com um tipo de produto hoje que é necessário, né? A gente trabalha no médio, baixo médio, então a gente está falando do cara que está casando, que está separando, que está querendo sair da casa dos pais. Normalmente o nosso tipo de produto não é upgrade, ele é o primeiro imóvel. Então seja o primeiro imóvel de investimento, seja o primeiro imóvel para moradia final. Então a quantidade de crédito, todas as políticas governamentais sempre são direcionadas principalmente para esse tipo de imóvel, né? Então para nós tá bem bom. Entendi. Uma coisa que eu achei interessante, já falando nesse cenário político, né? A gente teve uma mudança de governo e o governo ele foi muito para o programa, né, que existe de incentivo, né? E a gente basicamente continua nesse viés, não continua. Qual que é a tua perspectiva? Eu acredito que nos próximos 2-3 anos a gente deva acompanhar essa migrada, vamos dizer assim, para o Minha Casa Minha Vida. Então, a gente tem alguns produtos que encaixam tanto no Minha Casa Minha Vida quanto no padrão mais acima. E a ideia é que a gente direcione eles para um produto um pouco mais popular, vamos dizer assim. Mas a gente tem que ir acompanhando. Infelizmente, a gente tem que ir navegando conforme a maré e tomando as decisões ali para usar os recursos que a gente tem disponíveis, né? Legal, mas a gente também é muito completo, né? Porque assim, de bandeira a gente tem a bandeira início, né? Que o próprio nome já diz, é basicamente primeiro imóvel, voltado para Minha Casa Minha Vida. A gente tem a bandeira Blue, né? Que a gente lança produtos próprios. Tem a Blue Projetos Especiais que investe em alguns outros players. E agora a gente tem uma parceria nova até, né? Da Silicon, né? Que a gente está formando, que a gente está lançando, trazendo imóveis aí de 1,5 milhão, 2 milhões. Então, basicamente, a gente vai ter uma boa ideia de toda a cadeia do mercado imobiliário, né? Sim, com Tem certeza. mais uma ainda, né? Plaza Fácil, né? Que trabalha com... de locações. Locação. Fala alguma coisa da Plaza Fácil pra gente. Como que é essa operação? Plaza Fácil é uma operação que a gente tem alguns strip malls localizados aqui na região metropolitana de Curitiba e em Curitiba. Hoje são em torno de 200 lojas que a gente não vende daí. A gente constrói e mantém os imóveis dentro da carteira para alocação. Geração de caixa todo mês. Geração de caixa. Existe hoje uma complexidade, né? Essa é uma operação que demanda da equipe, é uma operação que gera um nível de trabalho grande, mas ao mesmo tempo é renda recorrente, né? Então, tem-se o trabalho inicial como novos negócios, né? De prospectar o terreno, desenvolver o produto e acompanhar a construção, e depois vai para a linha do operacional, onde é só controlar e garantir que a gente consiga estar 100% locado, os clientes estão adimplentes, esse tipo de coisa. Então, é um bicho totalmente à parte. A parte da incorporação parece ser semelhante, mas são outras premissas, outro método construtivo, outro tipo de terreno. São análises completamente distintas que a gente tem que fazer. Giovanni, se eu fosse perguntar tudo que eu quero, ia ficar umas 4 horas esse podcast, porque, rapaz, você tem informação mesmo, né? De toda a base, que você está vendo a parte, né? Basicamente, tudo que é feito antes de lançar e analisando todos os números do macro, né, cara? Isso te dá um conhecimento surreal, irmão. Que legal. Primeiro, obrigado. Valeu por você estar aí passando esse conhecimento pra gente também, né? Divulgando. Eu que agradeço. É legal mesmo. A gente consegue ter uma noção boa, porque a gente está no começo, né? Então, eu faço desde do achar o terreno até incorporar, desenvolver o produto, lançar. E aí eu meio que saio de cena, mas eu continuo acompanhando como os resultados estão indo, até para poder medir e usar isso como parâmetro para os novos negócios, né? Então, eu não me desligo, eu não esqueço da obra, porque eu preciso saber como é que está performando o custo de obra para refletir isso nos novos negócios. Eu preciso saber como é que está refletindo o preço de venda para refletir nas minhas novas negociações. Então, a gente vai acompanhando toda a trajetória do projeto aí até a entrega e fazendo disso um banco de dados para que a gente possa fechar novos negócios. Que massa, cara, que massa. É como a gente falou, né? Fazendo essas parcerias, né, com outros players, a gente ganha bastante conhecimento, bastante know-how de pessoas que estão há 10, 15, 20 anos, né?
e aprende cada vez mais para ir cada vez mais longe, né? Sim, com sensacional, certeza. Irmão. Que satisfação aí, ó. Esse é o objetivo, né? A gente tem que estar sempre evoluindo. Conta aí com a ajuda de todo mundo. Tem que ser um time unido, né? Se o time não tiver coeso, não tiver redondo, o negócio desanda. Não vai. Então a gente cuida bastante disso para que o resultado venha. Incorporar um esporte que dá bastante lucro? Dá um resultado bacana. Já foi melhor, a gente já teve margens melhores. Hoje está acontecendo, nosso mercado ele é muito cíclico, né? Então, hoje eu tive uma correção no custo de obra. A minha obra, principalmente pós-pandemia, está custando muito mais do que custava antes. Os preços de terreno já estão sendo reajustados também. E hoje o meu cliente comprador, vamos dizer assim, a ponta, talvez não tenha tido o mesmo nível de alteração ou crescimento na renda como o custo do terreno e o custo do imóvel tiveram. Então, naturalmente, a minha margem está sendo um pouco achatada, mas isso é comum. Depois a renda do cliente final começa a subir e essa curva ela vai e volta, né? Ela é cíclica. Mas basicamente o Brasil, né, é um mercado muito novo em relação ao mercado imobiliário, né? Quando a gente compara com outras praças tipo Europa, o descolamento da renda entre o valor imóvel aqui no Brasil ele ainda é muito pequeno, né? Em outros países ele é gigantesco, né? Sim. Então você acha que a gente tem, né, um campo para valorização dos imóveis ainda? Sim, com certeza. A gente tem acompanhado isso, né? Inclusive até nos nossos lançamentos, né? O preço de lançamento por preço atual de venda, a gente vê casos de 40%, 50% de valorização em menos de 2 anos. Que loucura isso, né, Giovanni? E é isso mesmo, né? 40% de valorização assim num tiro, né? Exatamente. É uma baixa de estoque que a gente está vivendo agora? Não podemos considerar assim? Eu acredito que sim, mas em alguns nichos, né? Então, em alguns nichos. O nicho econômico, o nicho especial, que a gente chama que são os estúdios, onde a gente tem um tempo de estoque versus demanda muito baixo. Nos produtos de médio e alto padrão, essa curva é um pouco mais alongada. Deixa eu entender, eu tenho mais produtos então disponíveis no médio alto padrão, então ali a briga seria mais sobre os detalhes, né? E quando eu venho mais para a base da pirâmide, eu tenho uma procura muito grande que eu não estou conseguindo colocar tantos produtos quanto é necessário. Exatamente. Hoje, se a gente tivesse, e tu como comercial pode confirmar isso, né? Se a gente tivesse um prédio de 200 unidades, a gente teria vendido só nesse mês, né? Verdade. Então, hoje a nossa dificuldade está justamente nisso. O tempo que eu levo para aprovar um projeto, e a gente não pode atropelar etapas, né? Então eu preciso ter um produto campeão, eu preciso ter uma planta bem resolvida. Eu não posso simplesmente fazer qualquer projeto e lançar no mercado, porque daí eu aumento o meu risco de não ter um sucesso comercial. Quanto tempo, geralmente, um terreno cru demora para sair à venda? Tudo depende. Tudo depende. A legislação de Curitiba hoje me exige que o terreno esteja 100% redondo para eu começar uma aprovação. Tá. Então, se eu tivesse que te responder um terreno 100% redondo, sem nenhuma construção em cima, nada, eu diria que de 8 a 12 meses eu consigo fazer o lançamento. A gente já conseguiu, o recorde de hoje foi 11 meses, desde a compra do terreno até o lançamento, o evento de lançamento. Quando eu tenho que fazer uma retificação de terreno, unificação, às vezes averbar uma demolição, e aí eu vou depender do tempo de cartório. E esse prazo pode alongar de 6 até 12 meses, só dessa parte regulamentar de terreno, antes da gente entrar na prefeitura, propriamente dito, para começar a aprovação. Difere muito de região para região? Não, difere de cartório para cartório. Então, a região sim afeta, porque os cartórios mudam, mas cada cartório tem o seu método, sua forma de trabalhar. Sua forma de trabalho. Então, a gente precisa se adaptar e trabalhar conforme eles exigem. Né? De cidade para cidade? Totalmente diferente daí. É mesmo? É. Vou lançar, vamos falar, a segunda maior cidade do Paraná, Ponta Grossa, por aí, né? Vou lançar aqui em Ponta Grossa, vou chegar lá, é outra realidade? É outra realidade. É mesmo, Giovanni? A gente enxerga isso, inclusive, em Curitiba e região metropolitana. Então, a legislação é diferente, o método de aprovação é diferente, o tipo de produto que o público consumidor da região metropolitana busca é diferente do público de Curitiba. Então, é um bicho totalmente à parte. E às vezes a gente acontece, né? Eu tenho... as cidades, elas têm as suas divisões, né? Ela tem as suas limitações e nem sempre é uma rua, nem sempre é um rio. Então, acontece às vezes de eu estar de um lado da rua e ter uma legislação que permita prédio, por exemplo, e do outro lado da rua ser uma área rural de uma outra cidade.
e só pode fazer fazenda, só pode fazer condomínio de lotes grandes. Que loucura. Então, assim, é muito, muito complexo. Por isso que de bate-pronto a gente nunca consegue dizer assim, o terreno dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. A gente precisa estudar, mergulhar o terreno para entender certinho qual que é o melhor produto para aquela região. Olha só, não é tão simples a brincadeira, né, Giovanni? É muita coisa que tem que analisar, é muito cuidado que tem que ser feito, né? E 137 terrenos para comprar algum terreno, parceiro. Imagina o trabalho que você tem por trás dos bastidores. Nossa Senhora. Tá, mas vamos imaginar lá. Pegamos um terreno, né? Até eu concluir, eu saber exatamente qual lucro a gente teve, porque no final das contas uma incorporadora está trabalhando para isso, né? Para fazer um projeto e ter um lucro. Quanto tempo isso vai demorar? É rápido? Demora? São muitos... Eu diria que de 36 a 42 meses a gente deve ter um tem mais completo. Ainda a garantia, né? Que tem que dar, né? Sim, até lá... Mas isso eu tô expurgando da conta. Eu digo assim... normalmente 12 meses para a gente aprovar o projeto e lançar. 1 ano para a gente lançar. Isso, 24 meses de obra. 24 meses de obra. E mais 6 meses de até entrega ali, entrega de chaves, habits, esse tipo de coisa. Vamos arredondar por baixo uns 4 anos. Isso aí. Em 4 anos muita coisa muda. Muita coisa muda. Basicamente você tem que adivinhar o que está acontecendo para daqui a 3 anos também. Exatamente, a gente tem que estar sempre atento ao mercado para já vislumbrar essas mudanças. Inclusive isso acontece... num período de espaço menor, né? Dos 12 meses. Quando eu começo o desenvolvimento do produto, não necessariamente daqui a 12 meses o público consumidor quer o mesmo produto. Já aconteceu isso? Você chegar a provar um projeto naquele sentido e de repente você fala, opa, estão indo para o outro lado? Sim. Mesmo? A gente pode Volta tudo do começo daí? Caramba, irmão. A gente pode citar o caso do Novo Prado, por exemplo. Legal, que foi um projeto que tu conhece bem. Sim. Né? Novo Prado a gente tinha o maior foco na primeira fase foi apartamentos de 2 quartos sem suíte. E tinha na oportunidade 2 quartos suíte e 3 quartos. Sim. A gente viu que comercialmente 2 quartos suíte e 3 quartos foram muito mais bem aceitos que 1 quarto. Então a gente voltou, na fase 2 refez todo o projeto, rasgou o projeto que já estava pronto para que a gente pudesse ajustar o produto e fazer mais aderente ao que o público consumidor está buscando, né? Olha isso. Então, essa análise ela é totalmente necessária, entender o que está acontecendo no mercado. Basicamente, o que eu entendo assim, o incorporador é um estudioso, né? De tudo que acontece, né? Todas as relações que, de certa forma, vão se juntar ali para poder trazer um produto, né? Sim. Tem erro nesse caminho? Tem, acontece. Os erros, eles vão acontecer. O que a gente precisa trabalhar é para que sejam erros pequenos e que a gente consiga corrigir rapidamente. Olha aí, ó. Que máximo, que massa. Bacana. Agora é triste, tem um monte para contar. Sim, tem que saber o que vai fazer com isso, né? Com certeza. Tem gente que às vezes dá uma batida na porta e já desiste, né? Esquece que é só um trinco, às vezes que precisa ali, tá do outro lado, né? Exatamente. Que massa, que massa. Diligência, controladoria, muita inteligência de mercado. Esse é um pouco do resumo da Blue. Sim. Passado da Blue é muito isso. Tá, eu perguntei sobre os parceiros, né? Mas o que eu queria... Uma coisa que me chama muita atenção é como que a Blue consegue ter tantos parceiros sólidos e grandes assim, né? O que a gente conta para os caras? Como que a gente chega nesse pessoal? Eu acho que o principal ponto que a gente pode mostrar é o nosso histórico, né? Então, massa. Eu cito, como por exemplo, o caso do Hit Home, né? Que foi um projeto que a gente desenvolveu e vendeu super bem. Hoje, nesse projeto que a gente mais agregou, o produto estava pronto, estava praticamente já resolvido. O que a gente agregou foi o know-how comercial. Então, entrou a nossa equipe comercial, comprado contigo, rodando as imobiliárias, apresentando o produto, fazendo uma tabela de vendas aderente também, né, que fosse assertiva. E a gente conseguiu, em 7 dias, resolver o produto e vendeu 100%. Sim. Então, sim. Assim, só um exemplo do que a gente pode fazer, né? Às vezes a dor do parceiro está na parte comercial, às vezes a dor do parceiro está na parte de desenvolvimento de produto, às vezes a dor do parceiro está na parte financeira também, de como estruturar isso, como fazer uma viabilidade para ver se isso para de pé ou não. Isso são todas as nossas fortalezas. A questão também de contas a pagar, contas a receber, a gente consegue agregar muito know-how nessa parte financeira. A parte de engenharia também, controladoria, a gente consegue agregar. Execução não, né? Porque hoje a gente não tem mais a construtora. Mas aí depende muito. A gente tem que ir entendendo qual que é a dor. Se o parceiro está buscando um sócio é porque algum problema ele tem, né? Seja capital, seja alguma questão administrativa. Então a gente precisa entender onde é que a gente pode atuar melhor e direciona daí para auxiliar ele. Legal. O que você vê hoje que é um problema do incorporador?
dos outros incorporadores, né? Se existe um problema padrão ou se é todo tipo de problema. Não. Cada empresa tem as suas dores, né? Hoje, o nosso caso é a questão de prospecção de terreno. A gente tem uma ferramenta boa de prospecção, a gente consegue atingir uma boa parte dos angariadores de terreno em Curitiba, mas a gente tem uma dificuldade de conseguir fechar os terrenos em função das nossas premissas, do mercado, das questões de preço. Esse é o nosso caso, né? Olhando para dentro de casa. Tem gente que tem problema de fluxo de caixa, tem gente que tem problema de qualidade de obra. Então, depende muito não tem um beabá. Entendi. E aí a gente analisa cada setor da empresa e vê onde a nossa expertise, a expertise da Blue, pode ajudar. Exatamente. Legal, irmão. Para o terrenista, né? Porque tem muitas vezes, eu acho que é legal comentar isso também, a pessoa tem um terreno de 4 mil metros, 5 mil metros, né? Acha que tem um excelente negócio, aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não consegue vender. O que você vê do dono do terreno quando esse cara chega para você? Quais são as dores dele, né? Os medos, vamos falar por assim. Qual que é o principal ponto hoje, né? É segurança. Segurança. O principal fator, vamos dizer assim, o principal fator de risco para um permutante é não ter sua obra entregue. Então, permutou o terreno com a incorporadora quebrou no meio do caminho, a incorporadora teve um problema de obra. Aquilo virou um passivo para ele, né? Era um terreno que ele cortava a grama, ou que às vezes ele tinha alguma renda acessória, um estacionamento, uma locação, e virou um esqueleto que gera incomodação. Caramba, não tinha pensado nisso. Então, existe, né? O cara vai, faz um contrato de venda, compra e venda, e aí dá um problema no meio do caminho, o cara fica amarrado junto com aquilo ali. Exato. Por isso que a gente já faz no nosso contrato padrão, vamos dizer assim, dá algumas garantias para o permutante de que a obra vai ser entregue. Mas a maior garantia delas é que hoje a gente não usa financiamento bancário, né? Então, a gente utiliza o sistema, o apoio bancário para fazer o desligamento dos clientes durante a obra, mas a gente não utiliza o empréstimo. Então, no final do dia, eu vou acabar a obra. O permutante vai receber as unidades dele, ou vai receber o percentual, seja em unidade, seja em valor. Acho que essa é a grande vantagem que a gente pode oferecer hoje para o permutante. Legal. E, além disso, um produto líquido, né? O nosso desenvolvimento de produto hoje está sendo bem assertivo. A gente está conseguindo fazer produtos que tenham liquidez no mercado. E o produto tendo uma liquidez também vai garantir uma boa margem de valorização para o permutante, né? Porque às vezes ele tem uma conta na cabeça que acaba não fechando porque, putz, não é isso que eu estava pensando, mas às vezes até ao final da entrega esse valor ele aumenta ou, né, repercute muito mais, né? Sim, com certeza. O terrenista, né, que fecha com a gente, ele vê essa valorização junto? Todos os terrenos que a gente fechou até hoje, a gente sempre entregou acima do que tinha previsto originalmente. Esse é um dado legal. Todos os terrenos que a gente fechou, a gente prometeu, olha, você vai ganhar X, Y, Z, e quando a gente entregou o projeto, esse projeto tinha um valor X, Y, Z mais A, B, C, sim, mais ou menos isso. Sim, exatamente. Então, a gente trabalha com alinhamento de expectativa, né? Eu prefiro, comercialmente, prometer um valor talvez um pouco menor e entregar mais resultado. Ou seja, sou pé no chão. Né? Eu tô te falando, olha, aqui nesse momento, esse é o mercado, só que a gente vai trabalhar para que teu produto melhore cada vez mais e valorize cada vez mais. Essa é a ideia. Exato. E a gente até usa uma analogia, né, no sentido de que até a gente fechar a negociação, a gente está do outro lado da mesa. Depois a gente está junto, no mesmo lado da mesa, buscando o melhor resultado possível. Então, é óbvio que o nosso interesse é fazer o melhor resultado possível. Então, a gente vai trabalhar para isso. Tem muita empresa que forma land bank, né? Forma terreno, tudo mais, e compra o terreno e fica lá esperando um tempão. Essa é a forma que a Blue trabalha? Não. Não. Hoje não é a nossa ideia. Todos os terrenos que a gente fecha e faz proposta já é para desenvolvimento imediato. Desenvolvimento imediato. Desenvolvimento imediato. Tipo, a gente não fecha falando, eu vou ver o que vai acontecer daqui a 3, 4 anos. Não. Daqui a 3, 4 anos a gente não sabe como é que vai estar o mercado, né? Então a gente precisa aproveitar e desenvolver já o que a gente acredita para o terreno. Acontece algumas vezes, por exemplo, eu posso citar o exemplo do Sena. Chegou um terreno muito próximo ao Sena, onde a gente já tem outro terreno permutado. Então ele, quero fazer negócio também. Eu falei, eu tenho um outro projeto que está em desenvolvimento, eu vou demorar mais 6 meses para lançar ele, eu posso até assinar contigo, mas eu não vou poder daí dar o compromisso de eu startar isso imediatamente, esse desenvolvimento, porque eu vou ter que aguardar o nosso projeto ser lançado para eu poder desenvolver o teu. Então, sempre muito transparente, muito claro. Eu não vou fazer um contrato mandrake lá que eu vou amarrar o cara e o cara não vai poder sair. Eu deixo transparente na mesa.
eu vou conseguir começar a desenvolver isso daqui a 12 meses, daqui a 18 meses. E é uma opção do terrenista se ele vai querer fazer isso ou não. Legal, mas geralmente o nosso papo é direto e reto. A gente não está aqui para brincar em serviço, não. É para pegar um terreno, no outro dia já está lá protocolando na prefeitura e fazer a máquina girar. Exatamente. Inclusive, quando a gente vai fazer negociação, a gente abre a nossa planilha de viabilidade e mostra o quanto a gente está ganhando também. Porque assim, realmente tem que ser algo que... Tá no jogo, para estar no jogo. Tem que ser bom para nós e bom para o permutante, né? Legal. Então, a gente abre os números, mostra o que está embasando a nossa proposta, para não chegar lá no final do dia e gerar alguma surpresa ou alguma informação que não deixe ele satisfeito, né? Que máximo. Esse é o padrão, né? Você trocar uma ideia, falar o que está acontecendo, mostrar o mercado. Só que às vezes tem muita gente que acaba não entendendo porque está num viés ali um pouco errado, oferecer uma coisa, né? E às vezes não é um nem dois. Aconteceu ano passado de um cara vir pegar um terreno, fazer meia dúzia de imagens, começar a vender e daqui a pouco sumir, né? Qual que é a segurança hoje que a gente consegue trazer tanto para o terrenista, tanto para o nosso investidor? Em que sentido tu diz? Uma segurança assim que a gente vai... basicamente é o que você falou, né? O histórico nosso, né? O que a gente já tem feito nos últimos tempos. Uhum. Então tá, o que a gente tem feito nos últimos tempos? Vamos imaginar aí, nos últimos 2 anos, o que a gente lançou de produto? Nos últimos 2 anos a gente lançou o Novo Prado. São 176 unidades. Hoje a gente deve ter 30 unidades disponíveis. 30 unidades. A gente lançou o Ibiza com 244 apartamentos. Temos uma unidade disponível. Se não vendeu, não sei se vendeu ou não. Tá indo. já vai. O Plus Portão, 263 apartamentos. A gente tem 30 unidades disponíveis. O Eixo, 59 apartamentos. Todas as unidades vendidas. Todos vendidos. Então, assim, a gente tem entregue resultados, né? Esse é o principal ponto. Legal. Tem tido produtos líquidos, produtos que vendem por um preço assertivo. Uhum. Isso começa da origem. Compra bem o terreno, faça uma boa negociação, desenvolve um produto bom, conversa com o comercial, entende qual que é a visão do mercado para aquele tipo de produto e qual preço ele está disposto a pagar. E lança o produto e vende e é um sucesso. Que legal. Não, porque a velocidade de vendas que tem sido colocado está surpreendendo o mercado. O próprio, uma parceria com a Investpark, né, o AIA, cara, é um projeto que quando eu vi a primeira vez eu me assustei. 533 unidades não é para qualquer um chegar e lançar. E de repente, 90 dias depois, 90% vendido. E tá vindo coisa maior pelo caminho aí. Ô louco, como assim, Giovanni? Isso aí me deixa feliz, meu parceiro. Não podemos falar ainda, mas tá vindo um projeto maior que o AIA e vai ficar bem legal. Caramba, não vamos pular, a gente falou um pouquinho de passado, do histórico da Blue, um histórico impecável, que tudo que colocou a mão fez essa máquina girar e trouxe bastante rentabilidade para basicamente todos os pontos, né? Tanto para o terrenista, tanto para o investidor, né? Investidor que investe na SPE, que fala, né? Isso. SPC, não. SCP. SCP, eu vou aprender ainda, parceiro. Para o investidor inicial, vamos falar assim, para o investidor menor que acaba comprando as unidades, mas que também tem uma margem. Cara, eu vou falar para você, teve projeto que eu vendia 7.500 e agora estão vendendo a última R$11.000. Sim. Imagina isso, parceiro. É surreal o que está acontecendo. O mercado tá bom, não dá para reclamar não. Não, né? Não. Presente, meu parceiro, presente. O que é que a gente está fazendo hoje? Quais que são as nossas diretrizes, né? O que você me fala do presente da Blue? Até foi bacana que tu comentou, né? Porque agora a gente está exatamente nesse momento. A gente está refazendo o nosso planejamento estratégico, já projetando os próximos 5 anos. Calma lá, replanejamento para 5 anos? Exato. Não, replanejamento que eu conheço é 1 ano, parceiro. 5 anos é muito tempo, é mesmo? A gente já olha o horizonte de 5 anos. Caramba. A gente fez há mais ou menos 3 anos atrás. Atingiu todas as metas, conseguiu cumprir. E agora já está projetando os próximos 5 anos. Caramba. A gente está sempre se desenvolvendo, buscando como melhorar. E o nosso presente é isso, é colher os frutos do que a gente já fez, mas também semear para poder colher lá na frente, né? Tá. Vamos falar de futuro então, porque eu acho que o futuro ele é bem interessante também, né? Primeiro eu quero falar em relação às praças, né? Hoje a gente está muito focado em Curitiba, tem alguma coisinha ali em Apucarana, no interior do Paraná, e tem um pezinho em Joinville também, né? Por que as escolhas desses locais? Curitiba é uma escolha óbvia, né? A sede está aqui em Curitiba, então para nós fazia muito sentido desenvolver produto aqui. No começo a gente fazia só a região metropolitana, então a gente fez muita coisa, Araucária, Colombo, Campo Largo, Fazenda Rio Grande.
E aí, 2018 para cá, a gente conseguiu entrar dentro de Curitiba e não saiu mais. Eu enxergo ainda algumas oportunidades na região metropolitana. Sim. A gente tem feito algumas contas e algumas propostas nesse sentido. Mas é um caminho natural, tá perto de casa, a logística fácil. A Apucarana foi um negócio de ocasião. A gente conseguiu... surgiu uma parceria lá que a gente conseguiu entrar e agregar com o pessoal da Blend. Então a gente fez, aí já surgiu, consequentemente, um condomínio fechado também. Então a gente vai lançar o condomínio fechado aí, deve lançar até o mês que vem. Olha só. São só 50 lotes, mas a gente vai fazer também. E aí a gente começou a buscar, né? Curitiba, óbvio, é um mercado grande, mas é um mercado finito. E a gente começou a olhar para o lado. E aí a primeira cidade que nos chamou a atenção foi justamente Joinville, porque hoje é uma das maiores cidades de Santa Catarina. É uma cidade que está a 1h30 de distância aqui de Curitiba. Do lado de casa. Exato. E tem um mercado muito pujante, né? Tem muita indústria, tem muito consumidor final. E a gente enxergou essa oportunidade de fazer produtos lá, muito com viés da Blue. Então, produtos de primeira moradia, produtos baixo e médio padrão. E tem acompanhado o mercado. Não foi uma decisão tomada de imediato, a gente acompanhou o mercado, olhou várias praças e elegeu Joinville como um foco ali da empresa para a gente começar a desenvolver. Hoje a gente está em torno de 2.000 unidades lá em aprovação. Caramba! Deve lançar o primeiro projeto agora comercialmente até o fim do primeiro semestre. O segundo já no segundo semestre e mais 2 projetos ano que vem. Meu Deus do céu, Giovanni, é muito lançamento, meu parceiro. Você vai ter que resolver para nós daí a parte comercial. Vamos fazer esse negócio acontecer. Mas, aí, desculpa, só complementando, né? Então a gente olhou Joinville, olhou essa oportunidade, fechou os terrenos lá e já está olhando outras praças para a gente começar também um desenvolvimento. A ideia não é entrar pequeno, a ideia é já entrar grande, até para justificar a ida para um novo local, né? Então, posso citar como exemplo, olhou Ponta Grossa, olhou o norte do Paraná, olhou Cascavel, mas por enquanto decidiu ir para Joinville. E agora o próximo passo aí a gente está e pensando no planejamento estratégico, vai ver para qual praça deve seguir. Legal. Aqui em Curitiba, qual que é o tamanho do mercado de lançamento de Curitiba? Você tem essa noção? Hoje a gente estima na faixa de 5,5 bilhão ano. 5,5 bilhão em lançamento? Exato. Tipo, se eu lançar 5,5 é o tamanho que eu consigo, que seria, no caso, o ideal? É o mercado todo, né? Esse não é o ideal. O ideal seria na faixa de 10% a 20% disso, seria o máximo que a gente conseguiria ir. Além disso, daí já começa a concentrar muito risco numa praça só, né? Então vamos lá. O mercado de 5 bi, a ideia é colocar quanto em lançamento? Hoje a nossa meta são 500 milhões. 500 milhões? A nossa ideia é ficar com 10% do mercado. Com os lançamentos que a gente tem, deve chegar a isso já no ano que vem. Legal. E pensando no futuro, né? Pensando nessas praças aí, que tipo de praça chama a atenção, né, para o nosso estilo de negócio, para o estilo de negócio da Blue? Tem alguns fatores. A gente analisa principalmente concorrência e como os concorrentes estão estruturados. Então tem algumas praças boas, mas que já tem um mercado fechado, um mercado que já está com muito player, então a gente acaba evitando. O segundo é a capacidade de pagamento dessa praça também. Então, capacidade de pagamento, como assim? Hoje a gente trabalha com um produto popular, né? Então, basicamente, a gente depende do financiamento bancário para poder vender. Tá. Então, a gente analisa a renda, analisa se a renda é informal ou formal, analisa capacidade de fundo de garantia, analisa o percentual de unidades locadas na cidade também. Nossa então, Senhora. Tem toda uma análise que é feita para ver se a cidade comportaria e qual o volume que ela comportaria de lançamentos para a gente poder tomar a decisão de começar a analisá-la. Que máximo. É divertido. É muito número, hein? Você deve sonhar com número, ver cidade, essas coisas. Pior que sim, às vezes sim. É mesmo, Giovanni? É o dia inteiro, né? Só número, só cálculo. Você é um cara muito calmo, né, Giovanni? Você é um cara muito calmo. Tem que ser, né? Tem que ser. Porra, você lida com uma pressão gigante, né? Imagina, um projeto pequeno nosso é o quê? 50, 100 milhões? É uma responsabilidade grande, né? E no final do dia, eu que trouxe, né? A equipe de novos negócios como um todo, né? Mas a gente que traz a oportunidade para a empresa, né? Então é uma responsabilidade muito grande que eu não posso levar nada que eu não acredite. Sim. Então a gente tem que ter certeza do que está fazendo, tem que ter certeza do que a gente está fechando, né? Legal. Do que a gente estudou nos últimos tempos, caramba, Giovanni, olha quanto tempo passou já, brother. Meu Deus. Do que a gente analisa, né? Do que você analisa em relação aos terrenos,
qual que é a diretriz? O que é que você está buscando hoje? Né? Até para a gente fazer um alerta para os nossos parceiros, corretores imobiliários, para os donos de terreno que estão vindo também. Né? O que você busca hoje em relação a terrenos? O que a Blue busca hoje? Bacana, legal essa pergunta. A gente tem olhado muitos terrenos Zona Central. Então, Zona Central. Então a Blue hoje acredita que o imóvel compacto ele é uma boa oportunidade. É uma das oportunidades que a gente tem buscado. Então a gente tem 3 lançamentos na região central. Né? A gente lançou o Ibiza, lançou o AIA e lançou o José Loureiro. Certo. E tem mais 3 em desenvolvimento. 3 projetos em desenvolvimento aqui no centro de Curitiba. Exato. E já está buscando os projetos que vão fomentar essa demanda aí para 2025, 2026, 2027. Tá. Então esse é um ponto focal nosso de procura de terrenos. Tá, mas terreno central hoje, cara, é raro encontrar, né? Porque é uma cidade hoje, uma capital, né? Contando a região metropolitana com 3,5 milhões de pessoas, né? Que cada vez buscam morar num lugar mais próximo e tal. E o terreno, cara, é muito raro hoje, né? Sim. E aí? Hoje o terreno, a gente tem algumas... e para dificultar ainda, né? A gente tem um tamanho mínimo de projeto. Tem um tamanho mínimo de projeto. Exato. Então a gente busca, por exemplo, em zona central, terrenos com pelo menos 1.000 metros. Para a gente poder atingir o nosso VGV mínimo. O que seria um VGV mínimo? Hoje o nosso VGV mínimo está na faixa de 40, 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Um projetinho, vamos dizer assim, pequeno. Rapaz do céu, de onde eu vim falar de 50 milhões de reais, olha, é grana, hein, meu parceiro? Exato. Um projeto. E aí, além, óbvio, dos terrenos zona central, a gente olha os terrenos periféricos. Então a gente olha... Volta só um pouco na zona central, né? Então eles são terrenos que a gente fala ZNTC, é ZC, isso? ZC. Zona central. Isso. E tipo assim, porque 1.000 metros quadrados não é um terreno grande. Não, mas é um terreno que me permite construir até 7 vezes o tamanho dele. Eu pego 1.000, eu construo 7.000 metros. Isso. Essa é a conta? Essa é a conta. Olha, pai, aprendi aí, ó. Que massa, não sabia disso. E a além legislação, disso... né? A Prefeitura de Curitiba, ela regula pelo zoneamento, onde cada terreno está localizado, qual que é o coeficiente de utilização que eu posso usar, qual que é o tamanho mínimo. Então, tem uma série de regulações que a gente precisa seguir. Então, na zona central, por exemplo, eu posso fazer de 5 a 7 vezes o tamanho do terreno. Então, zonas mais periféricas, R3, R4, eu faço de 1 a 2 vezes o tamanho do terreno. Então não é a questão da altura, é a questão do proporcional ao terreno, é isso? Exato. A altura também é um limitante. A prefeitura regula, tem alguns terrenos que são altura livre, tem alguns terrenos que são 8 pavimentos, 6 pavimentos, 4 pavimentos. Então a gente precisa compor uma série de fatores aí para poder desenvolver o produto. Eu ouvi falar que existe um negócio de compra de potencial construtivo. Isso. O que é isso, pai? Me explica aí. Explica para quem não conhece também. É uma ferramenta que a prefeitura disponibiliza para tu aumentar a tua área construída, né? Então, vou te citar, por exemplo, Zona Central. A Zona Central, ela até 5 vezes ela libera a construção no terreno. Certo. E ela pode ir até 7. Então, é permissível até 7. Então, eu posso fazer... Com a compra do potencial. Com a compra do potencial. Ah, entendi. Então, a gente pode aumentar mais 2 vezes aí o tamanho do terreno, comprando através da prefeitura certificado, solo criado, tem vários nomes que são utilizados para isso. Que legal, cara, legal, bacana. Então tá, nosso terreno que a Blue busca hoje, terrenos acima de 1.000 metros, zona central, o que mais? A gente tem olhado também bairros periféricos, aí zoneamentos R2, R3 e ZR4. ZR2 entra também? Chega a entrar, mas alguma coisa muito específica, algumas localizações bem específicas. O nosso principal foco hoje são os R3 e ZR4. Tá, ZR3, vai lá, irmão, traduz pra gente que tá começando a brincadeira de incorporação. ZR3 hoje são projetos que vão de 4 até 6 pavimentos. Tá. ZR4 de 4 até 10 pavimentos. Depende de uma série de fatores. E também dá para comprar potencial nesses terrenos. Sim, compra potencial de altura e compra potencial de coeficiente. Então a gente que às vezes não é sempre... Esses dias eu peguei uma conversa que não é sempre interessante, às vezes, você comprar potencial, né? Sim, porque tudo é conta. Tudo é conta. Às vezes a compra do potencial tira um pouco do retorno sobre o investimento. Exato. Essa conta você já tem antes de colocar o projeto no ar. Sim, sim. E tem uma questão também de densidade, né? A gente não pode adensar muito o terreno. Então, às vezes, tu tem um terreno muito pequeno, um terreno de um tamanho menor,
Eu não posso fazer 1.000 unidades num terreno de 1.000 metros. Então, assim, a gente tem algumas limitações nesse sentido de qualidade de produtos também, né? Qualidade de produto. Desenvolver um produto que seja assertivo e campeão. Então, às vezes a gente não chega aí no limite máximo em prol da qualidade do produto. Entendi. Tipo, se eu pego aquele total, construo tudo, não tem um espaço de vista, não tem uma visão, um muito próximo do outro. Um corredor muito ruim, áreas comuns que não atendem, interferência de vista. Então, isso tudo a gente busca insolação, acústica, tem uma série de análises que são feitas no desenvolvimento para que a gente tenha um produto bom, né? Os R3 e os R4, então, são zonas não centrais, né? Porque eu acho que nem existe esse tipo de terreno na zona central. Não. Não, né? Só ele fica mais periféricos, tá? Isso. Que tamanho, o que é interessante hoje em relação aos projetos? Hoje, para um terreno dos R3, eu falaria na faixa de 4.500 a 5.000 metros quadrados. Nossa, então eu saio de 1.000 metros na zona central, né? Para no mínimo 4.000 metros aí, uns R3, uns R4. Exato, porque na zona central eu tenho um coeficiente 5 a 7. Tá. No terreno dos R3 eu tenho um coeficiente de 1 a 1,5, 2. Então, proporcionalmente, eu vou fazer os mesmos 5.000, 7.000 metros quadrados privativos. Entendi. 1,5% seria 50% a mais. Exatamente. Olha, legal. Então, para uns R3 seria isso. Para uns R4, que tem um coeficiente um pouco maior, então a gente fala aí um produto na faixa de 3.500 de metragem quadrada de terreno, a gente já consegue desenvolver um produto início/blow. Que eu escutei falar que tem uma aprovação que está há 5, 6 anos. Acontece isso às vezes também? Acontece bastante. A gente tem, por exemplo, o nosso loteamento de Joinville, ele está há 7 anos aprovando. Ou seja, a gente está resolvendo um problema lá para fazer um projeto acontecer. Exato. E a gente dá todo o suporte. Todo o suporte, faz todo o processo. Tipo, se o terreno chegou em você, passou por todas as análises, passou, né, foi sorteado entre os 137, passou nas análises. Se a gente faz um contrato de parceria, a gente entra no jogo, né? Sim, com certeza. E sempre muito claro, sempre muito transparente. Nesse caso em específico do terreno de Joinville, a gente está em contato mensal com o proprietário, explica a situação, explica o que está acontecendo, ele participa das discussões, participa da tentativa de resolução. Então, tem que ser transparente, né? No final do dia, a informação é o mais importante. Então, a gente sempre mantém muito inteirado do que está acontecendo, até para dar segurança que o processo está sendo conduzido da melhor maneira possível, né? Legal. Segurança, né? Segurança de análise, de entendimento de mercado, inteligência de mercado, diligência, né? Eficiência, né? Isso que a Blue tem trazido muito também. Tem projeto que às vezes não tem, mas tem projeto que sai muito rápido, né? Então, para passar para o nosso pessoal, para os terrenistas, a gente está buscando, então, zona central, né? Acima de 1.000 metros, né? Para a gente fazer um projeto bem interessante, mais voltado ao estúdio, compacto, 1 quarto, né? 2 quartos também, às vezes encaixa legal. E ZR3 e ZR4 acima de 5.000 metros. 4.500 a 5.000 a gente já consegue viabilizar. 4.500, 5.000 metros. Viabilizar que a gente fala para chegar no nosso mínimo, né? Para atingir o nosso VGV mínimo ali, que é a nossa linha de corte. Mas por quê? Pegar projeto menor não vale? O que diferencia? A gente já testou, né? O Eixo foi um projeto que é um terreno um pouco menor. Certo. E a gente viu que o trabalho de fazer um projeto pequeno é o mesmo de fazer um projeto grande. Então a gente prefere botar essa linha de corte e só focar em projetos maiores. Porque no final do dia tem ganho de escala, tem uma série de vantagens aí que a gente acaba tendo fazendo projetos maiores. A escalabilidade eu acho que seria um dos fatores determinantes aí, né? Porque você pega um projeto maior, né? Tem mais margem de manobra também em relação a se acontecer alguma coisa no meio do caminho, né? Alguma nova norma de um governo, né? Exatamente. Mais ou menos isso? Isso aí. Mais ou menos isso? Legal. Então, para o dono de terreno, né? Terreno, Curitiba, você está procurando uma empresa sólida, uma empresa de confiança. Meu Deus. ZC, Zona Central, acima de 1.000 metros. ZR3, ZR4, 4.000 metros, 4.500 metros para cima, já a gente consegue viabilizar. Então, está procurando uma empresa sólida que quer fazer um negócio? Aqui a gente vai achar. Tem muito incorporador, né? Menor, pequeno, às vezes, que tem projeto na mão, né? Você analisa esses projetos também? Sim. A gente analisa semanalmente algum projeto desse sentido também. É mesmo? Sim. Então eu posso aqui convidar um pequeno, um médio incorporador que às vezes tem alguma dúvida, alguma coisa, para fazer um bate-bola com a gente, para fazer essa troca? Com certeza, a gente está sempre aprendendo, né? Então,
um prazer poder trocar figurinha, trocar informação, tentar ajudar, às vezes achar um caminho de viabilizar uma parceria, quem sabe. A gente está aberto a negócios aí. Porque eu vejo que assim, a Blue ela cresceu num ritmo muito grande, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas, como você comentou, tecnológicas e ferramentas de pessoas, né? Esse dia eu tava falando com o teu menino lá, ele tava jogando xadrez na hora do almoço, parceiro. Pô, aonde você acha esses caras, meu camarada? Como assim, irmão? Difícil, né? Só tem fera trabalhando dentro da empresa. Então, a gente tem uma ideia do negócio, uma visão de negócio bastante interessante, que talvez a gente poderia agregar para um pequeno, para um médio incorporador, trazendo um projeto. Com certeza. Você acha que é válido isso, Giovanni? Vamos lá tomar um café, tomar um chimarrão que a gente conversa. Legal, irmão. Putz, eu acho que a gente fecha com chave de ouro, tem bastante coisa para a gente fazer, mas sei que teu tempo é bastante corrido. Obrigado por você estar aqui, passar essa visão por trás dos bastidores, para quem não tem essa visão, é muito interessante, né? Espero que a gente possa impactar mais pessoas, donos de terreno, players também, para a gente fazer essa parceria, né? Porque, como a gente comentou, né? A gente é aberto para fazer. Tá, só vou fazer a última pergunta. Claro. Por que é legal a parceria? O que agrega para a gente a parceria? Hoje, a gente enxerga as vantagens da parceria, né? Principalmente diluição de risco. Diluição de risco. Dilui risco, consegue fazer mais projetos com o mesmo capital, né? Porque acaba botando em mais terrenos. A gente enxerga principalmente conhecimento. Então, ninguém sabe tudo, ninguém já chegou ao limite do conhecimento. Então, todas as parcerias a gente aprende, conhece coisa nova, troca figurinha de fornecedor, entende sistema, entende método de venda, método de construção. Então, a gente está sempre aprendendo. Então a gente estava falando sobre, né, as vantagens de trazer, que é a troca de experiência, né? É ganhar conhecimento de várias formas. A gente entra em alguns projetos como investidor também, Giovanni? Sim, claro. Ah, é? Então, às vezes, se tem um incorporador com um bom projeto, que às vezes não tem todo o capital, está com esse medo de risco, também existe essa possibilidade dele vir te procurar. Sim, ser só um parceiro financeiro, sim. Bacana. Giovanni, só agradecer, irmão, essa parceria, você ter vindo aqui, né, trazer toda essa ideia aí para nós e sucesso pra gente, né não? É isso aí. Muito obrigado pelo tempo aí e agradeço. Valeu, Giovanni. Tamo junto. Valeu.